A gente tem que botar muito em prática aquelas coisas, amor, humildade, tolerância, né? Porque isso é muito importante. Se você quer ser um bom missionário, um bom médium, vamos trabalhar isso. E as pessoas, infelizmente, não dão tanto valor, não levam tão a sério, digo eu, nessas coisas, porque é o alicerce para você ser um bom missionário dentro da doutrina do amanhecer, né? É, na Centúria, né, você vai receber 7 aulas. Essas 7 aulas vão falar de várias coisas sobre espíritos, falando de espíritos, né, sobre a conduta doutrinária de novo. Só que abrange mais coisas, um conhecimento mais amplo sobre a espiritualidade. E as pessoas acabam se iludindo, eu vejo dessa forma, porque leva aquilo ali de uma forma que é como se fosse a melhor aula do mundo. E aí o médium, ele faz a sua cintura e esquece o princípio da nossa doutrina. A gente tem que aprender, realmente botar em prática a nossa doutrina com amor em Cristo Jesus, né? E muitas pessoas, infelizmente, elas ingressam na doutrina, né, querendo algo em troca, querendo fazer de alguma forma negociar com a espiritualidade. Não existe negociação com a espiritualidade. O que é seu vai ser seu, né? Vai de acordo com o seu merecimento. Isso é muito importante, né? Porque nós temos nosso karma, nós temos a nossa caminhada, nós temos a nossa jornada. Não quer dizer, você sendo médium de um vale do amanhecer, você está livre dos seus problemas. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, nosso dia a dia, né? Você vai adoecer, você vai passar por qualquer tipo de dificuldade que esteja relacionada ao seu karma. Isso aí é fato. Contudo, através do seu trabalho espiritual, Pai Seta Branca nos diz que aliviará nossas dores até 50%. Isso também é uma realidade dentro da doutrina, né? Mas salve Deus. E voltando ao assunto principal, eu vejo que às vezes as pessoas chegam na doutrina, ingressam na doutrina, achando que a doutrina é algo, não sei, diferente, ou até mesmo a gente se frustra, pessoas se frustram porque chegam na doutrina e quer resolver os problemas, quer fazer, quer aquilo, aquilo outro, quer ficar rico. E eu falo para vocês, cheguei na doutrina, tinha 8 anos de idade. Não sou rico, né? Tenho uma vida razoável, mas não sou rico. Então, assim, e servir a espiritualidade é muito importante, né? Salve Deus, a gente tem que ter esse compromisso com a espiritualidade, porque foi você, meu irmão, fui eu e muitos outros, rogou a Jesus por essa oportunidade, tá? Então, algumas pessoas às vezes chegam na doutrina, veem alguns mestres, ou ninfas mesmo, agindo de uma forma errônea, né? E aí a pessoa que chegou na doutrina recentemente começa a julgar essa doutrina, né? Começa a botar defeito dentro da doutrina. Porque a doutrina, porque fulano faz isso, que alguém fez errado. Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem que ter isso em mente. Não quer dizer que a pessoa hoje é um grande missionário, digamos assim, que ele conheceu a doutrina e entendeu a doutrina. Eu falo muito isso aqui no templo, que conhecer a doutrina é fácil, mas você formar um templo no seu íntimo, igual aquela prece, é muito difícil. Porque a partir do momento que você tem um templo no seu íntimo, você vai agir completamente diferente nas suas atitudes, digamos assim, né? Isso é muito importante para ser um missionário. E aí às vezes a pessoa se frustra por causa de uma pessoa ou de outra, porque alguém às vezes não tratou ela bem ou tratou ele bem. Porque a doutrina não presta, que a doutrina é isso, que a doutrina é aquilo. A gente tem que ter em mente que todas as religiões, né, são constituídas de pessoas. E quando há algum erro, quando há alguma situação, são essas pessoas que às vezes erram, né? Não é a doutrina. A doutrina eu vejo que ela é perfeita, pelo menos para mim, né?
Foi, não é perfeita. Eu cheguei, como eu disse, cheguei na doutrina, tinha 8 anos de idade, conheci a doutrina, já conheci outras religiões, mesmo sendo pequeno, certo? Fui na igreja evangélica, não me senti bem, né? O que que eu vi? Não é para mim. Mesmo sendo criança, eu sabia que aquilo ali não era para mim. Fui na igreja católica, também não me senti bem, não era para mim. E quando eu conheci o Vale, eu me identifiquei. E isso vai acontecer muito. Às vezes já aconteceu com alguém que está vendo esse vídeo também. Outros vão chegar aqui, vai ter essa dificuldade, às vezes vão deixar a nossa doutrina. Por quê? Porque não se sentiu bem, porque não se sentiu, não é sua casa, digamos assim. Né? Às vezes a pessoa chega aqui, manipula um pouco, aprende alguma coisa para poder resgatar alguma dívida kármica e ele continua a sua missão, a sua jornada. Né? Isso também a gente tem que colocar em mente. Né? Quantas e quantas pessoas chegam na doutrina? Conheci tantas pessoas porque estou no desenvolvimento desde os meus 13 anos de idade, tá? Quando eu desenvolvi minha mediunidade, terminei o desenvolvimento, comecei a dar aula também, participar das aulas, e isso foi muito importante, eu acho que agregou muito para mim, doutrinariamente falando, para ser um bom missionário, né? Contudo, só entendi essa doutrina depois de um certo tempo. Então, o que eu digo aos senhores? A doutrina, ela está aqui para nos ensinar, para nos dar essa condição. Só que assim, a gente tem que ter em mente que a gente não está aqui para corrigir o próximo, corrigir o nosso irmão, cobrar do nosso irmão. A gente tem que nos corrigir. A gente tem que nos policiar, melhor dizendo, para que possamos ser bons missionários. Se a gente quer mudança dentro da doutrina, comece com a gente. E essa é uma realidade que a gente tem que viver, tá bom? E aí, às vezes, a pessoa sai da doutrina, começa a difamar a doutrina, que a doutrina não presta, que a doutrina é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, como eu já vi aqui na rede social, né, que a gente está usando. Já vi muita gente pegar, algumas pessoas pegar e falar mal da doutrina. Porque infelizmente, não aprendeu o que é a doutrina. Porque às vezes a pessoa entra dentro da doutrina, mas quer continuar seguindo as velhas estradas. Infelizmente, a doutrina, ela é mais do que isso, e a gente tem que compreender isso, né? Não adianta. Bom, como também já ouvi pessoas aí também falar que mas a doutrina, ela é estagnada, ela é parada e não sei o que. Nossa mãe mentora, tia Neiva, ela trouxe tudo, né, dos planos espirituais, tudo aquilo que poderia nos ser útil, né, que nos serve. Então, eu não preciso inventar para que eu possa evoluir. Não, não é isso. A nossa mãe mentora, ela trouxe tudo que a gente precisou. Hoje, o que a gente precisa? Seguir os ensinamentos da nossa mãe mentora, com amor, para que possamos nos realizar. Né? Mas porque foi feito há muito tempo. O maior exemplo que eu tenho hoje, que eu vejo, é da Bíblia. Né? Há 2000 anos atrás, né, os apóstolos de Jesus criou a Bíblia. Várias igrejas hoje seguem rigorosamente a Bíblia, o Evangelho. Né? E a gente sabe, né, que hoje esse evangelho que a gente tem, ele foi alterado ao longo do tempo, de acordo com as necessidades das religiões que usam. E aí? Será que está errado? Será que é certo? Não serei eu que vou julgar. Mas aí funciona. Né? Imagina aquela pessoa que, infelizmente, às vezes ceifou a vida de alguém e, de repente, em algum momento, conheceu a igreja evangélica, e a igreja evangélica deu a condição, né, dele, pelo menos, se achar que está perdoado, de se perdoar, de buscar a Deus. Isso é bom, porque controla aquela pessoa. Né? Isso é bom por quê? Porque aí aquela pessoa vai deixar de fazer certas atitudes, e a gente tem que compreender isso também. Mas salve Deus. Né? Então a gente não vai julgar, a gente não está aqui para julgar, igual eu vejo muitas pessoas, infelizmente, denegrindo o Vale do Amanhecer. Não é assim que funciona.